Bom dia! Hoje a palavra de Deus para a nossa vida está no livro de Provérbios, capítulo 4, que diz assim: Filhos, ouve a instrução do seu pai, estai atentos para que conheçam a prudência, porque vos dou bom ensino. Não abandoneis a minha lei, porque eu fui filho junto de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: mantenha o teu coração nas minhas palavras, guarda os meus mandamentos e viverás. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças e nem te afastes das palavras da minha boca. Não a deixes e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Aqui o rei Salomão está nos compartilhando aquilo que o pai dele ensinou a ele, aquilo que o rei Davi ensinou a ele, para que ele adquira inteligência, adquira sabedoria, mas não se afaste e não se perca das palavras que estavam saindo da boca dele, as palavras da lei do Senhor para a vida dele, para que ele não se perca daquilo ali, porque a lei do Senhor é o que vai guardar, a lei do Senhor vai honrar, a lei do Senhor vai proteger. E essa é uma instrução para a nossa vida, que a gente possa estar atento a tudo aquilo que a gente tem livre acesso na palavra de Deus, a tudo aquilo que Deus está falando para as nossas vidas, através de Salomão, que ouviu através do seu pai Davi, mas que sim, é Deus falando com a gente. Então, cada vez que a gente abre esse livro, a gente tem acesso à palavra do Senhor para nós. Então, que essa instrução que Davi deu para Salomão e que Salomão deixa para nós, que a gente possa guardar nos nossos corações. A palavra, ela vai te guardar, a palavra, ela vai te proteger. No versículo 7, continuando. A sabedoria é a coisa principal. Emprega todas as tuas posses na aquisição de entendimento. Engrandeça e ela te engrandecerá. E quando tu tiveres abraçado, ela te honrará. Adorno e graça dará à tua cabeça, e uma coroa de glória te entregará. Aqui nós estamos lendo uma promessa do Senhor para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos honra. A palavra do Senhor, ela nos guarda, a palavra do Senhor, ela nos protege. E o Senhor nos promete uma coroa de glória. Ele está preparando para entregar nas nossas mãos. Mas a gente precisa receber essa instrução e honrar aquilo que a palavra está nos ensinando. No versículo 10, continuando. Ouve, meu filho, e recebe as minhas palavras, e te serão multiplicados os anos da tua vida. Mais uma promessa para a nossa vida. A partir do momento que a gente tem acesso e a gente honra aquilo que a gente recebe do Senhor, Ele multiplica os nossos dias aqui na terra. Pelo caminho da sabedoria te encaminhei, e por veredas retas te tenho feito andar. Às vezes é muito difícil a gente permanecer nas veredas retas. Eu acredito que o único homem, que conseguiu e que não se desviou em nenhum momento, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, de nenhuma forma, foi Jesus. E que a gente tenha Ele como principal exemplo. Mas mesmo que às vezes seja difícil, não saia daquilo que a palavra te diz. Mesmo que você, em alguns momentos, nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós estamos tentando acertar todos os dias, mas às vezes a gente erra, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente desvia. Mas mesmo que isso aconteça, volte para aquilo que o Senhor tem para você. Volte para os caminhos do Senhor. Não permaneça se desviando, mas mesmo que você tenha se desviado um pouquinho, retorne para o caminho do Senhor, porque você tem promessa garantida pela palavra de Deus. E o mundo, ele pode te oferecer coisas que são muito mais fáceis, coisas que são muito maiores, muito melhores, mas não é o caminho que Deus tem para nós. O caminho que Deus tem para nós, ele acaba passando por processos mais difíceis, mas é para que a gente receba a nossa coroa de glória, para que essa promessa ela possa se cumprir na minha e na sua vida, amém? Pelo caminho da sabedoria te encaminhei, por veredas retas te tenho feito andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e correndo, não tropeçarás. Mesmo que você esteja correndo,
Se você está no caminho do Senhor, você não vai tropeçar, não. Apega-te à instrução e não a deixes guardada, porque ela é a tua vida. Se apegue nisso, se apegue nessa palavra, se apegue nessa promessa que Deus tem para a sua vida. Porque aqui, somente aqui, pela palavra do Senhor, nós temos vida. Somente o Senhor pode nos dar a vida plena. Não entres pelo caminho dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, distancia dele e passa de passos largos, porque não dormem eles se não fizerem o mal, e perdem o seu sono se não tiveram feito cair, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele está andando ao nosso derredor. Por isso, não dê brechas, fuja dos caminhos que não são do Senhor. Se você tiver um convite para te levar a lugares que não agradam o coração de Deus, não vá. Se você tem do seu lado influências que estão te desviando pouco a pouco do caminho do Senhor, fique longe. Se você, no impulso, acaba usando palavras e dedicando palavras de maldição para a vida do outro, para a sua vida, segure a sua boca. Se você recebeu algo que não agrada o coração de Deus, que não veio de uma fonte que agrada o coração de Deus, devolva. Porque o caminho do Senhor é outro. E os ímpios, o mal, ele usa de pequenas brechas para alcançar a nossa vida. Por isso que você tem autoridade, a partir desse dia, a partir desse momento, em nome de Jesus, para fechar toda brecha na sua vida. Amém? No 18, versículo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai aumentando o seu brilho até o dia perfeito. Você tem luz do Senhor na sua vida. A Bíblia é muito clara quando ela fala de luz e treva, brilho e escuridão. E nós temos o livre-arbítrio de escolher qual caminho a gente quer. O caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabem no que tropeçam. Meu filho, esteja atento às minhas palavras, inclina os teus ouvidos às minhas afirmações. Aqui Deus começa, Salomão, né? Deus, através da vida de Salomão, começa a descrever todos os sentidos do nosso corpo. Inclina os teus ouvidos às minhas afirmações. Não permita que se separem dos teus olhos. Guarda-o no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o corpo. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fonte de vida. Desvia de ti perversidade da boca e afasta de ti a iniquidade dos lábios. Os teus olhos olhem retamente e as tuas pálpebras estejam direcionadas para adiante de ti. Examina o caminho dos teus pés e sejam bem ordenados em todos os teus caminhos. Não te inclines nem para a direita nem para a esquerda. Aparte o teu pé do mal. Desde o versículo 20 até o 27, nós estamos recebendo uma instrução para todos os sentidos no nosso corpo. Que os nossos olhos estejam fixados no caminho do Senhor. Que a gente esteja com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus, somente a voz de Deus. Mesmo que às vezes você não entenda, mesmo que você leia e releia, busque o entendimento, porque você vai ouvir o Senhor falar com você. A tua boca, muitas vezes, você deixa escapar aquilo que te faz perder a tua bênção. Por isso, cuide daquilo que sai dos teus lábios. E guarda o teu coração. Teu coração é algo precioso. No teu coração estão os teus sonhos, estão os sonhos que o Senhor tem para você. Sei que muitas vezes a ansiedade e a euforia, e a gente quer compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente quer compartilhar aquilo que Deus falou conosco, a gente quer, mas às vezes a gente Deus só quer que a gente permaneça por um tempo no secreto. Guarda o teu coração. Não dê livre acesso a qualquer um. Não dê livre acesso a nenhuma brecha. Guarda o teu coração sobre todas as coisas.
essa é uma instrução para a nossa vida, essa é uma instrução que a gente deve deixar para os nossos filhos, essa é uma instrução que a gente deve guardar na nossa memória e lembrar todos os dias. Guarda o teu coração, porque ele é precioso. Guarda o teu coração, porque a partir do momento que ele está guardado é mais difícil alguém chegar, te machucar, te magoar, te ferir. Guarda o teu coração. E os teus pés, que eles estejam firmados no caminho do Senhor. Não te inclines nem para a direita nem para a esquerda. Se em algum momento você tiver dúvida, busque ao Senhor e Ele vai te dar direção. E lembre, aqui a gente está esse mês inteiro, desde o dia 1º, e nós vamos até o dia 31, fazendo devocional de Provérbios. E Provérbios nos fala sobre sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. A gente adquire conhecimento quando a gente tem acesso à informação, quando a gente tem acesso a dados. Mas o conhecimento, sem o entendimento, sem a compreensão, é só conhecimento. E é aqui que entra a sabedoria. A sabedoria para entender e compreender aquilo que nós estamos tendo de conhecimento. E o que nós estamos fazendo aqui diariamente é justamente isso. Nós estamos tendo acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso à palavra do Senhor. E dia após dia, Deus vai aumentando a nossa sabedoria para nos dar o entendimento daquilo que Ele quer trazer através da sua palavra, através daquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Amém? Que você possa, junto comigo, crescer em sabedoria durante todo esse mês de maio, porque a gente só consegue alcançar a verdadeira sabedoria pelo relacionamento com Deus. E é isso que nós estamos buscando aqui. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pelos teus ensinamentos, muito obrigada por essa palavra que foi tão cirúrgica ao nosso coração, que nós possamos guardar sobre todas as coisas o nosso coração, que a gente tenha, Deus, o entendimento a partir desse dia, que todo o nosso corpo recebe a instrução do Senhor, que a gente não desvie do teu caminho, que a gente não vá nem para a direita nem para a esquerda, que a gente não se deixe corromper por nenhum convite, que a gente não se deixe corromper por nada que seja fácil, mas que os nossos pés estejam firmados na tua palavra, que nos guia, que nos faz crescer, que nos traz o entendimento e que nos dá a sabedoria que nós precisamos para todas as coisas. Muito obrigada, Deus, pelo teu favor sobre as nossas vidas. Abençoa o nosso lar, a nossa família. Estende a tua bênção sobre a casa de cada uma dessas pessoas que está me ouvindo. Que cada uma delas possa crescer junto comigo em sabedoria do Senhor, para que a gente não balance para um lado e para o outro, mas que a gente permaneça todos os dias firme no que a tua palavra nos traz e nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Amém.